Neste vídeo vamos falar sobre o Nicola com uma informação inacreditável com relação à dívida do Galo. Vamos falar também sobre o Cuca e adivinha, hein? Adivinha o que aconteceu? Eu vou trazer para você nesse vídeo. E por fim, o futebol brasileiro acabou. E você vai entender por que eu tô falando isso. Então assista até o final, é muito importante. Deixa o like agora, que ajuda demais o nosso trabalho. Então todo mundo curtindo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Isso ajuda muito, todo mundo curtindo o vídeo, tá bom? Bora bater 1.500 likes. Conto com a sua ajuda, o YouTube não tá indicando, recomendando nossos vídeos como deveria. Então se você curtir, ajuda bastante. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Instituto Céspedes. Calvície tem solução e a solução é o transplante capilar incrível do Instituto Céspedes, porque você não pode fazer em qualquer lugar não, e você já viu o resultado. O Rap fez, ficou sensacional. Vá no Instagram Instituto Céspedes que você vai ver, vai ficar muito tranquilo. Então faça um transplante capilar para mudar a sua autoestima, a sua vida no Instituto Céspedes. O link tá na descrição do vídeo, não deixa para depois não, tá? Bom, pessoal, bora começar falando sobre o Cuca. Bom, tá aí, ele fez de novo, né, como diria o outro, né? A gente já sabia, mas olha só o que disse o Cuca ontem na coletiva, foi questionado e mais uma vez ele deixou claro. Dá uma olhada. Hoje você vai para casa muito pouco satisfeito. Qual que é o seu nível de satisfação com relação ao que sua equipe apresentou hoje e o seu elenco? Qual que também está o seu grau de satisfação com o seu elenco hoje? Aí é bom te responder assim, lógico, a gente primeiro vai para casa triste, porque é um jogo para você ganhar, dado o que aconteceu principalmente no segundo tempo. E você vai com o dissabor de um empate. O elenco, quanto mais forte ele for, maior é a tua chance de vencer campeonatos que sejam de pontos corridos, com 38 jornadas. Nós estamos na segunda. Nós perdemos o Lianco, nós já estamos com uma dificuldade. Imagina na frente, quando vier convocação, suspensão, lesão. Então, não é aqui que a gente tem que falar sobre o elenco, eu respeito a tua pergunta, mas internamente a gente tem discutido quanto a isso para poder qualificar um pouco mais o nosso elenco. O time é bom, estou muito contente com o nosso time. Só que quanto mais opções você tiver, é melhor. Tá aí, é o Cuca deixando claro de novo a necessidade de reforços, mas até o dia 11 aí, quando encerra essa janela, dificilmente vai chegar algum reforço. O Rap até trouxe que o Atlético estava negociando com um jogador, ele não sabia a posição, disse que até é um jogador ofensivo, mas dificilmente isso vai acontecer. O Atlético não deverá contratar e o Cuca tá aí deixando claro a necessidade, aliás, né? É só a gente pegar o elenco que eu faço sempre aqui. Agora, Cuca, uma coisa também, eu concordo, não temos elenco de fato e tudo, eu bato muito nisso, só que eu acho que já está na hora de você melhorar o time titular. E isso para mim passa pela entrada do Rubens no time. Ontem, mais uma vez, o Rubens entrou e entrou muito bem, com desarmes, assim, com muita intensidade, velocidade. Né? Às vezes, teve um lance que ele tomou um drible, você, meu Deus, ele vai lá e recupera de novo. Então é um cara muito importante. O Gabriel Menino não vem jogando bem, ou você pode sacar um atacante e reforçar o meio-campo, mas o fato precisa mexer. E eu acho que passa. O Rubens é um jogador que pode trazer muita intensidade a esse time, ajudar muito ali na marcação, no meio-campo. Eu acho que melhoraria bem o seu time. Então também tem que mexer um pouco se quer que as coisas melhorem e mudem, né? Quero saber a sua opinião. O que você acha? Você concorda comigo ou não? Comenta aí. Nós vamos trazer agora o Nicola, informação do Nicola. Tem algo inacreditável realmente com relação aí, né, a dívida do Atlético. Gente, isso aqui é inacreditável. Só que deixa eu trazer para você, olha só, gente. InPlay, tá na tela. É um game, tá? Um game show aí, um fantasy game, não é bet. Você faz o cadastro e vai participar dos campeonatos com a gente. Olha só o site. E olha só, você não precisa depositar, você faz o cadastro e começa com 1.000 moedas, tá bom? Tem também, todo dia você pode retirar ali, tem o bônus, né, diário. Se você quiser depositar para você ter mais chances e poder potencializar os seus ganhos, você pode sim, né? E pode até retirar também. Se você for ganhando, for bem nos campeonatos, você pode tirar dinheiro também. Então teve aí o campeonato de ontem, né? Eu fiquei em 27º, não fui bem não. Tá bom? Então aproveite porque todos os jogos do Galo nós vamos brincar juntos.
eu vou estar lá, o Rap, o Henry, todo mundo brincando aí na InPlay. Então aproveite porque é um game show, né? Um fantasy game muito divertido. E não tem só jogos do Galo não, tá? Tem jogos aí de todos os times, tem vários jogos. Então vale muito a pena, é muito bacana. InPlay, aproveite, o QR Code aí na tela, baixa agora mesmo, já faça o seu cadastro e o link também está na descrição, é importante você ir pelo link, tá bom? Vamos lá, pessoal, bora trazer então o Nicola. Olha só o Nicola, o que ele falou sobre essa questão da dívida do Atlético. Dá uma olhada nisso aqui. Hora de falar sobre a dívida do Atlético Mineiro. Dá para dizer que a dívida impressiona, especialmente porque o Galo hoje tem pendências de 1 bilhão e 400 milhões, mesmo depois de aportes de 505 milhões dos seus acionistas e de mais 335 milhões que foram adquiridos com o shopping Diamond Mall, a parte que o Galo tinha direito. Mais de 840 milhões não foram capazes de reduzir as pendências financeiras do Clube Atlético Mineiro. Esse 1 bilhão e 400 milhões de dívida é dividido em 507 milhões com bancos, 410 milhões com a Arena MRV, mais 254 milhões com Profut e Perse e mais 129 milhões com contas a pagar. Para mim, a parte mais preocupante dessas dívidas atleticanas tem a ver com as dívidas com bancos. São 507 milhões que geram um juro anual da dívida de 110 milhões de reais, ou seja, você gasta 110 milhões de reais por ano somente para que a sua dívida não aumente. Estamos falando de mais ou menos 9 milhões de reais por mês. Dinheiro que é rasgado, jogado pelo lixo. Cheguei a contar na semana passada sobre esses juros bancários em relação à dívida do Corinthians, que batem 25 milhões de reais por mês. Só para completar a informação importante, são 8 bancos para quem o Galo deve. A maior dívida é com o banco BTG, 191 milhões de reais. Bom, tá aí. Olha só, gente. O Rap até já falou isso, muita gente já viu falando isso. Não seria melhor, né? Lógico que é muito fácil, né? Entre aspas, eu falar com o dinheiro dos outros, né? Eu mesmo não tenho dinheiro para pagar, para comprar uma paçoca. Mas enfim, o Rubens Menin entrou até numa lista aí, né? Da Forbes, como os 55, na lista de 55 os maiores bilionários, né? Os mais ricos aí. Não tá nem a Leila, por exemplo, o Pedrinho BH não tá na lista e o Rubens Menin com mais de 8 bilhões de reais. E aí, a pergunta que eu faço é a seguinte: não seria melhor o Rubens Menin pagar essa dívida bancária e aí ele vai recebendo sem juros ou com juros bem mínimos, né? Para não dizer assim, a correção monetária e tudo, mas pelo menos para dar esse alívio, porque 100 milhões, mais ainda de 100 milhões por ano em juros, você tá ali pegando gelo e dando aquela enxugadinha no gelo. Então não seria melhor fazer isso? Né, o Atlético tá tentando a questão do FIGA, mas que também já foi um fracasso, né? Não arrecadou nem 10%. Então, assim, podia ser pensado pelo menos nessa dívida bancária, dos juros altos que vão aí, quase 10 milhões por mês. Talvez fosse melhor juntar ali o Rubens Menin, o Ricardo Guimarães e tudo, sei lá. Paga aí, deve pra gente, vai pegando de uma forma mais tranquila. Né? Não sei, eu tô aqui conjecturando, pensando que se isso poderia ser feito ou não, seria melhor pro Atlético, né? Porque foi dito que com a SAF a dívida são deles. Não se preocupem mais, a dívida agora... Então, bom, mas segue preocupante, né? A dívida segue 1,4 bi. Aí o Muzi disse que tem que vender ainda esse ano para não ficar no vermelho e tudo. Então, enfim, eu acho que algumas coisas, né? Tem um plano no Atlético até 2030 e tal, mas enfim. Preocupante, muito preocupante. Mais de 100 milhões só de juros que o Atlético paga por ano, né? Com essa dívida. E eu me pergunto se não podia ser feito de alguma outra forma, né? Enfim, quero saber a sua opinião. Realmente é bem tensa essa situação, né? Comenta aí. Eu vou trazer agora algo para você. Isso aqui, se os outros você já achou meio inacreditável, meio bizarro e tudo, isso aqui que eu vou trazer agora, meu amigo, isso aqui não dá para aceitar, tá? Eu vou trazer porque para mim o futebol brasileiro acabou. Só que deixa eu falar para você aqui, ó, rapidamente, é importantíssimo. Primeiro, a Bai Formen Camisaria.
camisas masculinas, preços imbatíveis, você já sabe onde encontrar, né? Porque a qualidade, gente, quem comprou, já tive esse feedback direto. Beta, as camisas realmente são tops. Gostei demais, virei fã. Então você vai virar fã. O preço é excelente. Você compra no site. O cupom GALO13, 13% de desconto. O site está com promoção. Então compra agora, o link está na descrição. Aproveite e compre, que você vai virar fã. E deixa eu falar para você, se você está com o nome sujo aí, sem crédito no mercado, aí, né? Nome negativado no SPC, Serasa, meu amigo. Tá difícil a situação. Então, aproveite com a Limpa Nome SA para você limpar o seu nome. Você limpa o seu nome, blinda o CPF por 1 ano, aumenta o score e tudo com garantia em contrato dentro da lei. Funciona mesmo, tá? Funciona. Muita gente já aproveitou, já tá com o nome, né, positivo agora, através aqui da Limpa Nome SA, tá bom? Então aproveite, link na descrição do vídeo. Dá uma olhada no que disse o Jorge Igor. Gente, eu vou deixar esse vídeo na descrição, vou deixar o primeiro link, para ficar bem fácil. Quem não viu ainda, vale a pena você ir nesse vídeo do Jorge Igor, falando da CBF, falando do Edinaldo, presidente da CBF, por conta de uma matéria que saiu na revista Piauí, tá? E aí escancarou e mostrou tudo de errado que está acontecendo na CBF. Então vale a pena você, porque eu vou trazer um recorte bem pequeno, mas muito importante, mas eu recomendo que você assista todo o vídeo, coloca na velocidade 1.5 lá, que aí você assiste, o vídeo fica menor e fica mais tranquilo, tá bom? Mas dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada no que disse o Jorge Igor. Vamos lá. Dinheiro para investir na arbitragem, mas não falta dinheiro para pagar a viagem para a esposa do presidente da Federação Amapaense operar em São Paulo, se hospedar em São Paulo, do pré e do pós-operatório. Segundo a matéria da revista Piauí. É nela que estou me baseando. Como é que fica a consciência de você, presidente de clube, que faz o seu torcedor de otário? Que você, presidente de clube, faz, eu estou falando com todos os senhores. O que os senhores presidentes de clubes fazem é tratar o seu próprio torcedor como babaca, porque você vai lá na entrevista coletiva e reclama da arbitragem, reclama da CBF, reclama da estrutura e vota pela manutenção disso aqui. Você é o maior culpado e está fazendo teatro e usando a emoção, o sentimento do seu torcedor para jogar isso a seu favor. Isso é sacanagem. E essa matéria escancara, esfrega na cara de todo mundo a incompetência do presidente que vocês, os senhores e senhoras, escolheram de forma unânime para continuar até 2030 e talvez até 2034. Então o Brasil está prestes... Brasil, o futebol brasileiro está prestes a acabar. Porque o Edinaldo, com todo respeito, mas ele é, de fato, talvez aí, o pior presidente da CBF que já tivemos, né? O futebol brasileiro só regride. Se você pegar aí o sub-20, seleção sub-20, sub-17, né? Até conseguiu agora uma vaga e tudo, né? Um título lá, mas geralmente passando vergonha. Seleção brasileira, questão de técnicos, enfim. Agora você chega para o futebol brasileiro aqui, para o Campeonato Brasileiro. Estamos na segunda rodada e já tem escândalo lá, falando o Sport reclamando lá de pênalti. Aí o Cruzeiro, o Pedrinho BH dando entrevista reclamando, o Alexandre Matos falando lá que é um assalto, e o Atlético foi prejudicado contra o Grêmio, e outros clubes foram prejudicados. E normalmente tem um ou dois ali que não são, né? A gente sabe quem, aqueles que normalmente não são muito prejudicados não, né? É bem diferente. Mas enfim... Então, o futebol brasileiro está acabando porque até 2030 teremos o Edinaldo. Até 2030, as federações, que eu não sei para que serve no futebol brasileiro, vão continuar apoiando. Os caras não quiseram ouvir o Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, do Brasil e tudo, né? Eles não quiseram ouvir. Olha, queria só falar minhas propostas. Não, nós não queremos ouvir, não. E aí você vê no vídeo do Jorge Igor, por conta da matéria da revista Piauí, você vai entendendo por quê. O salário dos presidentes das federações que era X e agora é 5X, aumentou 5 vezes. Aí tem 13º, 14º, 15º, 16º. Como é que é? Eu não sabia nem que existia o 14º, 15º e 16º. Entendeu? Aí você vê o que aconteceu na Copa do Mundo, que aí a CBF pagou para todo mundo, pagou aquela festa, mas na hora de investir na arbitragem, não tem dinheiro. Não tem. Aí o gelo para os jogadores da seleção lá se recuperar, não tem dinheiro para comprar gelo, não.
Tem não. Mas olha só, isso tudo supostamente aí, né? Tá tudo na revista Piauí. Não tem dinheiro para comprar gelo lá para a seleção, não tem dinheiro para melhorar a arbitragem, para investir na questão da arbitragem. Mas olha só, você tá precisando aí viajar para onde? Ah, deixa comigo. Deixa comigo. Aqui, o hotel 4 estrelas. 4? Que 4, meu amigo? É 8 estrelas. Se tiver 8 estrelas, você vai no de 8 estrelas. Então, gente, o futebol brasileiro realmente está fadado ao fracasso, a acabar com o que está sendo feito com a CBF aí, né? A CBF através do Edinaldo, realmente. E o Jorge Igor falou muito bem. Os clubes, para mim, por mais que é muito difícil, né? Um clube sozinho mudar tudo. Aí o clube vai lá e vota contra, só ele. Aí, às vezes, o Edinaldo, a CBF pega e fala, você votou contra? Então você vai ver o que nós vamos fazer. Então o pessoal deve ficar até com medo de votar contra, né? Mas o fato é, com medo ou não, deveriam ter se unido, né? Visto como está mal o futebol, a porcaria que é o futebol brasileiro hoje, e falar, nós não vamos aceitar isso não, e tudo. Só que, infelizmente, né? Você vê as federações, o que está acontecendo e tudo. Então, o Edinaldo faz um péssimo trabalho na CBF e foi votação unânime, né? Todos os clubes votaram. Aí o que o Jorge Igor falou, fica lá falando, porque está sendo assaltado, isso é um roubo, porque eu vou na CBF, porque eu vou fazer uma representação. Aí chega e fala assim, Edinaldo, pode ficar tranquilo que é só um teatrinho aqui, mas se precisar de mim eu voto no você, voto 2 vezes, viu? Se precisar, eu voto no você 2 vezes, se tiver jeito. Então é isso, futebol brasileiro é isso aí, gente. Aí a gente vê uma seleção brasileira, por exemplo, que era orgulho e tudo, tá cada dia pior, acabando, né? E o futebol brasileiro nem se fala, né? Tinha tudo para ser um futebol, assim, muito top. Mas a gente vê, por exemplo, uma arbitragem que estamos na segunda rodada e ninguém aguenta mais. A arbitragem. É horrível para todo mundo. Ontem, por exemplo, vamos falar a verdade, o Atlético foi beneficiado, sim. O Lianco podia ter sido, e deveria, né? Poderia, enfim, se deveria ou não, mas poderia ter sido expulso no final do primeiro tempo pela falta que ele fez. Não foi, gente, né? O lance do Caleri era para expulsão ou não, ali para mim é no limite, mas você vê que não teve cotovelada e tal. Se não expulsasse também não tava nada demais. E aí, entendeu? Aí o Atlético, mas contra o Grêmio a gente foi muito prejudicado pelo lance do primeiro gol. Aí é isso, a gente é prejudicado aqui. Aí um outro jogo a gente pode ser beneficiado, mas aí depois prejudicado de novo. Não pode ter o normal, que é o seguinte, acabar o jogo e todo mundo falar, boa arbitragem, resultado justo, não interferiu em nada. Não, isso aí é quase impossível. Isso aí, meu amigo, é quase impossível. Então é jogar na moeda, cara ou coroa, vai ser ajudado ou beneficiado? Beneficiado, prejudicado, é cara ou coroa, porque não pode ter uma arbitragem boa. É isso aí, gente. É o futebol brasileiro, é o que está acontecendo aí. Mas eu quero saber a sua opinião e, de novo, recomendo, assista esse vídeo do Jorge Igor, que aí você vai entender tudo que aconteceu, tá? Enfim, tem muitas outras questões importantes e vale a pena você assistir, tá bom? Tamo junto, o que você achou? Comenta aí, deixa o like no vídeo se você gostou, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito. Hoje tem Debate Galo 20h30, hein? Te aguardo aí, todo mundo, eu e Velho do Rio, fazendo aquele debate top, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, valeu, fui, tchau!